Sejam muito bem-vindos. Em instantes começa o primeiro episódio de Falas do Octógono, podcast que busca analisar a influência da mídia na cobertura do MMA. Também vamos falar sobre o desenvolvimento do esporte e seu papel fundamental para a formação de novos atletas, especialmente a partir da ascensão do UFC. Vamos ao episódio. Salve galera, é com muita alegria que eu recebo hoje aqui no estúdio da Uniriter Campus FAPA, Rafael Sombra, o homem por trás do sucesso da Sombra Team, academia aqui do nosso estado, que diversas vezes já foi reconhecida como a maior equipe de MMA do Rio Grande do Sul. E também, além disso, o Sombra Team, que ao lado de seu atleta Vinícius Lockdog, vem trilhando um belíssimo caminho dentro do UFC. Então, desde já, muito obrigado, Sombra, por ter topado bater esse bate-papo com nós. Tamo junto, galera. Vamos pra cima. Falar um pouquinho do que a gente gosta, que é do MMA e as artes marciais. E além disso, de que eu não falei na abertura, o Sombra também é empresário, com a realização do MFC, o Master Fighting Championship, isso? Exato. Perfeito, então vamos iniciar o nosso bate-papo. Vamos embora. Sombra, tu me falaste antes que tu tá com 40 anos de idade, Quantos anos desses 40 tu dedicaste às artes marciais? Comecei a treinar com 16 ou 17, então só a gente fazia a conta aí, 23 anos, 24 anos. 24 anos dedicado à luta. Já dedicado a isso, Como aluno, como atleta, como treinador e hoje empresário. Perfeito. Como é que foi teu início nas artes marciais? Como é que aquela mosquinha veio no teu ouvido e falou, é isso que eu quero? Não, eu tinha um tempo ocioso, que era um tempo no turno da noite, eu queria ocupar esse tempo. Me matriculei numa academia onde eu comecei o jiu-jitsu e o muay thai no mesmo dia. Eu queria conhecer as duas artes marciais. Depois eu incluí o boxe, depois eu comecei a treinar MMA também. E aí a partir deste início assim, de start, já conheci as artes marciais. Eu treinava mais, no primeiro momento, mais jiu-jitsu, menos muay thai. Depois, com o tempo, eu comecei a treinar tudo muito parecido, porque eu queria ser lutador de MMA. Então eu tive uma experiência praticamente uniforme das artes marciais em 23 anos. Sim. Bacana que tu tocou num assunto, que tu começou no jiu-jitsu, e há 23 anos atrás ainda era muito forte aquela rivalidade entre jiu-jitsu e luta livre. A gente sabe que era muito forte mais pro centro do país. Como é que era aqui pro sul do país essa rivalidade? Aqui não tinha. Aqui no sul não tinha essa rivalidade. Aqui o jiu-jitsu sempre foi muito forte. Eu não me recordo de ter academias naquela época que tinham aulas ou treinos de luta livre. Então eu não enxerguei na época essa rivalidade que existia no Rio de Janeiro, por exemplo, do jiu-jitsu com luta livre. E sim uma rivalidade entre outras artes marciais. A galera do Muay Thai não curtia muito a galera do jiu-jitsu e tal. Naquela época onde era o vale tudo ainda que imperava, que não era MMA ainda. Muita rivalidade, os atletas que treinavam, a grande maioria era taxado como bad boys, como pessoas que queriam confusão. Então foi um começo de arte marcial assim, bem conturbado, assim, onde não existia uma carreira a tomar. Ou tu era lutador, que ninguém ganhava praticamente nada com isso, então, e o professor menos ainda. Então, não existia uma perspectiva de, isso é uma carreira a seguir de sucesso. Poucas pessoas tu tinha acesso pela televisão, que era o Pride e tal, que estava num patamar muito alto, Brasileiro Top Team, Shootbox na época, mas a gente está falando de um grupo muito seleto na época que esses caras estão bem na fita. E quem estava no começo só tinha um sonho e é isso. Falando em sonho e é isso, quais dificuldades tu acredita que tu passou logo no teu tempo onde tu iniciou nas artes marciais e essa galera de agora não precisa passar? Cara, naquela época tu dizer que tu ia ser atleta era até um desaforo. Tu tomar uma carreira como lutador, dizer que queria ser treinador, dono de equipe, empresário do mundo da luta, para aquela época não tinha perspectiva nenhuma, de nada. Então hoje, tu vê pessoas que começam a crescer no seu ambiente familiar falando já que quer ser um atleta, quer ser um treinador, e a família apoiando e entendendo que existe um futuro muito próximo com isso. Então isso o entendimento de arte marcial do passado
tá diferente do entendimento de hoje. E o segundo ponto é que quando eu comecei, a gente não tinha a possibilidade de divulgar o trabalho na rede social, né? Quando eu comecei a treinar, não existia rede social ainda, não existia internet no telefone, né? Então tu não podia divulgar nada, tu só divulgava realmente para quem te acompanhava pessoalmente, para pessoas que estavam próximas de ti. E quando tu ganhava um campeonato, basicamente as pessoas que sabiam sobre isso era quem estava presente ou que saía em revista. Hoje não, hoje tu ganha um campeonato, tu posta, a tua rede social toda sabe que tu ganhou um campeonato. Então a tua possibilidade de atingir muitas pessoas está na palma da tua mão, e na época não tinha. Sim. Acredito que também a mídia teve um papel bem importante nessa desmistificação, né? Da questão de que os lutadores hoje são tratados apenas como caras brigões, brutamontes. Hoje já não tem mais essa mística, né, Rafael? A gente consegue analisar, né, que o lutador hoje em dia ele é tratado mais como um samurai, né? Principalmente os atletas de jiu-jitsu. Tu acredita que a mídia tem uma relevância nesse papel? Cara, eu acho que o que foi virada no esporte foi quando o UFC foi para a TV aberta. Quando transmitiram lutas do UFC na TV aberta à noite, onde o público teve acesso a um grande evento, a um evento de altíssimo nível, com lutas boas. Ali mostrou o que é o esporte. Então, muitas pessoas que nunca assistiram tiveram a oportunidade de assistir. Quem já assistia ficou muito feliz por ver seu esporte crescendo. E eu vou te dizer que foi quando, aonde eu dava aula, neste momento foi quando a academia começou a ter uma explosão de procura. Porque é tipo como quando tá nas novelas que tem, tá tendo uma novela que tem um foco no Muay Thai, por exemplo. Sim. As procuras pelo Muay Thai aumentam, porque tá passando na TV aberta. E o MMA nunca teve isso. Sim. E quando passou na TV aberta, as pessoas começaram a querer ter curiosidade. Tanto que chegavam na academia onde eu dava aula e diziam assim, eu quero fazer aula de UFC. Sim. Sabe? E a gente tinha que explicar que o UFC era um evento fechado, que a modalidade que se praticava era MMA e tal. A gente explicava, não, então é isso que eu quero. Então tu via que já tinha uma procura diferente, porque as pessoas tiveram acesso na rede aberta. Muito bacana isso, né? E, querendo ou não, acaba dando muito mais visibilidade para o esporte, né? Acredito que ali por 2012, que para muitos foi os anos dourados do MMA brasileiro, com Vitor Belfort, Anderson Silva, Demian Maia, acredito que nessa época as academias acabaram ficando mais lotadas, né? Como falaste. Foi isso aí. Foi essas pessoas que fizeram o esporte, né? Que faziam parte do esporte quando ele foi aberto para as pessoas terem acesso. Né? E aí, claro que se eu tivesse lutas ruins, talvez as pessoas não... isso é chato. E aí tinha, por exemplo, lutando o Anderson Silva, que era um cara que parava qualquer bar, qualquer local, qualquer restaurante para assistir ele lutar, porque era um cara que dava show. Hoje vai lutar o Anderson. Isso era demais. Né? Eu era um que, por exemplo, quando ele ia lutar, não importa onde eu tivesse, como eu tivesse, eu ia parar para assistir ele. E eu acho que quando ele quebrou a canela naquela luta, é como se todo mundo naquele momento tivesse perdido, porque naquele momento a gente perdeu um ídolo brasileiro que depois não conseguiu se recuperar e, enfim, a história dele não foi apagada, mas ela terminou de uma forma que ninguém esperava. Né? Então eu acho que as pessoas que fizeram parte do processo contribuíram porque deram show e as pessoas tiveram acesso a lutas de alto nível que empolgou. Então isso trouxe uma relevância gigante para o esporte, mas com a questão de estar passando na TV aberta. Perfeito. Falando sobre o nosso esporte agora, que é o MMA. O MMA, Sombra, ele é recente, como é que eu posso dizer? Ele é muito jovem, né? Ele tem 30 anos, se a gente poder falar. E querendo ou não, o MMA ele vem acompanhando uma crescente meteórica do UFC. Tu acredita que o UFC, como maior empresa, como maior visibilidade, ele às vezes dita as regras do MMA ou não? Com certeza. É a maior empresa, é o sonho de todo lutador que sonha em ser um atleta bem sucedido, é estar no UFC, é estar nas cabeças do UFC. Então não tem como a gente dizer que não. Então, claro que se aquela galera lá que comanda o show começa a achar que tem coisas que precisam ser mudadas, como regra, por exemplo,
Eles vão dar o jeito deles Sim. das regras serem mudadas para que fique mais favorável ao show. Como entre várias coisas. Só que o que a galera não entende e fala muito, o UFC manipula, o UFC manda. A gente precisa lembrar que o UFC é um evento privado. Sim. E eles fazem o que eles bem entender, né? Certo? Então, a gente tem que entender que é um evento que as pessoas consomem, é privado e eles podem fazer o que eles realmente querem fazer. Sim. Pagar o valor que eles querem pagar e estar com eles quem quer estar. Então, às vezes a galera confunde que o UFC precisa ser democrático. Não, ele não tem que ser democrático. Talvez fosse melhor ser democrático, mas eles têm a possibilidade de serem quem eles querem, porque é um evento privado. Então, se eles acham que algo tem que ser mudado para que o andamento da empresa melhore, eles vão fazer de tudo possível para que isso aconteça. E nessa linha de o UFC ditar as regras, tem uma questão que me pega muito, que é a supervalorização do cartel. Muitas vezes o pessoal da empresa vai escolher pegar aquele jovem, invicto, que vem de uma boa sequência, e muitas vezes não vão olhar para aquele cara que já está mais veterano, que tem algumas derrotas, mas que também é muito bom de porrada. Como é que tu avalia esse tipo de jogo? Cara, o UFC, ele tem que entregar muitas lutas, tá? Ano. Ano que vem, pelo número de lutas, de eventos que o Dana White disse que vai ter, vai ser um por final de semana. Então, tu imagina, Sim. um UFC por final de semana. Ele precisa ter um número de atletas que componha muitos cards. Então, vai acontecer de eles valorizarem mais pessoas que eles acreditam que estão numa corrida pelo cinturão, que vende mais, que se expressa melhor, que entrega a luta, mas eles também têm que ter aqueles atletas que são mais veteranos, que perde, vence, para compor card, que vai lutando, ganha sua grana, mas a corrida pelo cinturão, ela não existe. Então, eu acho que o UFC tem divisões ali dentro. Ó, esses caras aqui compõem card, esses caras compõem luta. Ó, esses caras estão na linha de frente para poder concorrer num futuro muito próximo pelo cinturão. Ó, esses caras aqui são os top 15. Então tem divisões ali dentro. Porque não faz sentido tu, por exemplo, a não ser que tu queira crescer um atleta, pegar um que está vindo de 3 derrotas e botar com o top 15. Sim. Tu sabe que o top 15 vai vencer ele. Então não faz sentido. Então bota ele a compor card com lutadores que também estão vindo de derrota e tal, que vão fazer card preliminar, que a bolsa não é tão alta. Então eles pegam lutadores que têm nível, mas que não estão indo bem no evento para compor card. E do outro lado, quem está numa prateleira mais acima é aqueles que estão naquela corrida pelo cinturão. Sim, perfeito. Agora então analisando então um pouquinho, seguindo nessa mesma linha, mas uma coisa que eu acho interessante, Rafael, também gostaria de saber a tua opinião, é a questão do nosso esporte amador, porque o brasileiro é brabo por natureza, né? A gente, querendo ou não, é o país da luta. E muitas vezes, sem o estímulo dos nossos governantes, mesmo sem esse estímulo, os nossos atletas ainda vão lá, dão duro de si, e ainda a gente tem diversos campeões, né? Isso ao longo da história. Tu acredita que se a gente tivesse algumas políticas públicas voltado mais para o esporte amador e também mais para o esporte dentro da sala de aula, pegando como exemplos a Rússia, que tem o Sandá como classe, pegando exemplos como o Emirados Árabes, isso, Sandô. Pegando exemplos também como o Emirados Árabes, que tem o Jiu-Jitsu como nota, então, tipo, se tu rodou no Jiu-Jitsu, tu reprova de ano. Tu acredita que falta esse olhar dos nossos políticos aqui no Brasil? Cara, o Brasil tem milhões de pessoas, milhões de talentos. E todo mundo que hoje faz parte de uma equipe olímpica ou de uma equipe de alto rendimento de outro esporte é porque fez por si. Então, tu imagina se essas pessoas que já são guerreiras, que são batalhadoras, que estão correndo atrás, tivessem um apoio realmente financeiro do governo desde o começo lá da primeira série da sala de aula. A gente seria uma potência igual aos Estados Unidos e Rússia. Mas será que há esse interesse mesmo de política pública para isso? Então, claro que esse é o sonho, mas eu acredito que eu vou morrer e isso não vai ter acontecido ainda. Porque a nossa política é suja, a nossa política ela é corrupta e as pessoas que comandam isso não enxergam o sentido em fazer isso pelo esporte. Sim. Então eu espero que num futuro muito próximo, né, na minha carreira como eu disse, comecei como atleta, comecei como
como praticante, atleta, treinador, que ainda sou hoje, empresário do ramo da luta, mas eu espero num futuro muito próximo eu poder estar envolvido com a política dentro do meu esporte, como por exemplo um secretário de esporte de Porto Alegre. Eu tenho total condição de ser essa pessoa, não só pela luta, mas porque eu sou formado em educação física, eu sei o quanto o esporte ele é importante, que a inclusão ela é importante, e quantas pessoas a gente pode tirar de situações de vulnerabilidade, por exemplo, e transformar em grandes atletas. Mas será que tem pessoas no nosso governo que estão dispostos a isso mesmo? No dia que eu entrar, eu vou estar. Né? E talvez, por eu ser essa pessoa, talvez eu seja problema para outras. Sim. Entende? Mas eu acho que o final da minha carreira vai ser podendo contribuir para a sociedade que eu fui criado, que me deu oportunidades, eu poder devolver isso como, por exemplo, sendo um secretário de esporte, por exemplo. E aí eu vou poder fazer por mim. Eu realmente vou poder fazer aquilo que eu tenho. Eu já tenho projetos, eu já tenho pensamentos sobre isso já. Eu tenho pessoas que têm grande influência, que dizem que eu tenho grande condição de conseguir. E claro, é um projeto mais para frente, eu tenho outros propósitos ainda do mundo da luta, como por exemplo o Vinícius ser campeão do UFC. Isso exige muita dedicação, colocar outros atletas no UFC. Mas no final da minha carreira, né, passei por isso, já mais veterano, eu vou querer poder contribuir, se Deus quiser, assim. E pode ter certeza que essa contribuição vai ser muito válida, porque tu, como professor de educação física, acredito que tu consiga notar que as nossas educações físicas nas escolas são uma vergonha, né, Rafael? Com certeza. Eu passei por isso, né? Eu fui aluno e, claro, eu me formei em bacharelado, né? Então, a licenciatura, que é a parte que atua em escolas, é onde eu não tive acesso, porque eram formações diferentes, né? Mas, com certeza, as pessoas que fazem parte desse contexto, às vezes nem o próprio professor que está contratado tem um livre-arbítrio para trabalhar o que ele realmente deseja. Às vezes ele recebe ordens da escola, tem que trabalhar assim para agradar os alunos dessa forma, para agradar os pais e tal. E tudo aquilo que ele aprendeu na sua formação, em pós-graduação, em mestrado talvez, ele não consegue colocar para jogo, porque ele está trabalhando para uma empresa que dita as regras. Então, às vezes, tu não vai cobrar o que tu quer cobrar, tu não pode pedir o que tu quer pedir. Então, eu acho que o professor, às vezes, ele tem muita vontade de melhorar as coisas, mas falta verba, falta vontade do outro lado, falta ele ter um poder nas mãos que ele consiga fazer o que ele deseja. Existem pessoas do outro lado, alunos, que cagam para o professor, que não querem fazer nada, que não entendem qual é a importância do esporte. Então eu acho que é uma cultura invertida, né? Que, claro, agora ninguém vai conseguir mudar isso da água para o vinho, isso vai passar de geração para geração, e a geração que a gente vai viver no futuro muito próximo é pior ainda. Sim. É uma geração tecnológica, é uma geração que está dentro do computador, dentro do celular, e fazendo que o esporte seja cada vez menos importante. Então, muito provavelmente, a gente vai ter menos crianças se dedicando ao esporte do que tempos atrás. Por que tu acha que hoje, por exemplo, a gente tem menos talentos brasileiros no futebol? Porque eu vivi a época áurea do futebol brasileiro, 94, 98, 2002, craques Ronaldo, Ronaldinho, Romário, Rivaldo, etc. Porque para onde tu olhava, tu via criança jogando futebol na rua, com bola de meia. E hoje tu sai na rua e não vê ninguém jogando futebol. Tu vê as pessoas, as crianças sentadas com o celular na mão. Então, qual a chance de crianças se desenvolverem para ser um grande jogador? Diminuiu muito. Com a luta, mesma coisa. Com outros esportes, mesma coisa. Então, se não houver uma política que as coisas sejam inseridas num contexto colegial, não, daqui 20 anos a gente não tem mais nada. Sim. Quando a gente falava em luta, isso no meu tempo de ensino fundamental, faz o quê? 10 anos, já estava começando a ser introduzido uma aula de karatê ali, uma aula de jiu-jitsu aqui, mas já era muito difícil.
Hoje em dia, trabalhando num jornal, eu consigo ver que tem um pouco mais, mas ainda é muito precária. Mas nessas que tem, Rafael, a gente consegue notar a evolução das crianças de uma maneira grotesca. Não é só nem, daqui a pouco a criança ela não vai se tornar um lutador ou um treinador, mas ela vai desenvolver habilidades humanas e habilidades cognitivas para a profissão que ela vai escolher e para o mundo que ela vai girar, vai ajudar muito. Uhum. Então, a arte marcial, ela doutrina para o bem, ela doutrina o ser humano para o lado positivo e não para o lado negativo, seja nas palavras, nas ações, nos treinos, no desenvolvimento corporal. Então, olha o quanto a gente poderia desenvolver com isso. E isso não existe. E está cada vez pior. Por exemplo, eu me formei e eu acho que eu tive 2 aulas práticas de luta. Eu já era lutador, eu já era professor na época. Tinha muito a agregar para a minha turma ali e eu nunca fui chamado para fazer nada. Porque não havia interesse nem de quem estava pagando ali para aprender. Sim. Então tu vê que o desinteresse acaba sendo até mútuo, porque não é cultural. Sim. Mas, por exemplo, nos Emirados Árabes, tu é obrigado a treinar jiu-jitsu. Tenho muitos amigos que trabalham lá. Tu é obrigado a treinar jiu-jitsu. O exército é obrigado a treinar jiu-jitsu. A polícia é obrigado a treinar jiu-jitsu. E tu faz provas e tu só sobe de patente na polícia, no exército, e só passa de aula se tu passar também nas provas de jiu-jitsu, que são práticas. Sim. Então tu olha como os Emirados Árabes têm uma cultura quanto a isso. Daí a gente volta, né, na questão política, né, porque querendo ou não, um país que se preocupa com o esporte, ele também está se preocupando com a saúde, também com a questão do sobrepeso, né, que com essa instantaneidade das redes sociais, as crianças também já estão comendo, mexendo no celular, muitas vezes nem digere o que está comendo, e os reflexos a gente já conhece, né, Rafael? Exato. Então, tu vê, lá todo mundo faz tudo. E aí tu vê crianças mais magras, tu vê crianças mais ativas, tu vê crianças que têm um poder de desenvolvimento humano de corpo melhor, mais coordenadas. Então eles, para os Emirados Árabes, que é um país desenvolvido, que é um país que gera muita riqueza, eles estão investindo nisso, porque eles acham que lá na frente isso vai render alguma coisa para eles de algum tipo de retorno, né? Por que o Brasil ele não faz isso? Porque não tem interesse. Não falta o planejamento, né? Não, eu acho que antes do planejamento, o interesse. Tem que querer. Tem que querer. Estamos interessados. Bom, então a partir de agora vamos planejar. Não há interesse. Mas esse interesse só vai acontecer, Rafael, com pessoas como tu que são do meio, começam a se introduzir nestes ambientes, né? Porque a gente não pode esperar que um deputado de 70 anos vai querer mudar alguma coisa pro nosso esporte, exato, né? É difícil. Então, eu acho que eu vou acabar um dia indo para a política e quando isso acontecer, eu posso garantir, né? Claro que todo mundo escuta isso de político, né? Mas eu não tenho por que ir para a política se eu não tiver um propósito que é ajudar as pessoas que fazem parte da minha comunidade, não da luta, do esporte. Esporte, né? De ver crianças tendo oportunidade. Cara, a gente é tão rico em tantas coisas. Pessoas que nascem com muitas habilidades a serem conectadas com o esporte em si, seja ele qual for. E isso não acontece. Então, quantas vidas podem ser mudadas assim, sabe? Então, a luta é um ponto. O esporte ele é gigante. Sim. Então, se um dia eu tiver essa oportunidade, eu tenho certeza que eu vou fazer um ótimo trabalho. Perfeito. A gente falou um pouquinho então sobre esporte dentro da sala de aula. Eu gostaria de saber a tua opinião, como é que tu vê a valorização do esporte amador aqui no nosso país? Porque uma coisa que também me pega muito, Rafael, muitas vezes um atleta, ele não tem tanta experiência, né? E vai estrear contra outro atleta que já tem 2, 3 lutas. Exato. Então, querendo ou não, tem essa disparidade, né? Exato. Então, isso é um problema que acontece
há muito tempo, principalmente com a gente aqui da região sul. Porque, primeiro, que a gente é carente de evento, né? Então, a gente sabe que o eixo mais forte é o eixo Rio-São Paulo. Uhum. Então, hoje, num passado curto, a gente sabe que para eu prosperar, eu vou precisar acabar saindo aqui do meu estado para lutar em outro estado para conseguir ter uma carreira sólida e visível. O que acontece? Muitas das vezes a gente tem eventos muito pequenos aqui, eventos que não trazem boa visibilidade, eventos que não trazem bons combates. Aí eu tenho um lutador que nem passou pela parte amadora, já entrou na parte profissional direto, lutou uma, duas e vai fazer uma luta que tem uma proporção maior, num evento maior, chega lá e toma choque. Sim. Porque não estava pronto para aquele momento. Isso foi uma das coisas que me fez trazer o formato do MFC. Uhum. Então hoje a gente tem um evento que traz muita visibilidade, que traz combates de altíssimo nível, que tem a transmissão ao vivo, a edição de número 3, assim como a edição de número 4, que vai ser dia 6/12, além de todas as transmissões regionais, vai passar ao vivo no canal do Whindersson Nunes de novo. Sim. Então traz uma visibilidade gigante. E a gente dá a oportunidade de amadores lutarem num grande show. Uhum. E ser tratados como profissionais, para começarem a entender o que é ser lutador profissional. Então, por exemplo, tem um lutador de MMA que vai lutar no nosso evento. Ele tem que assinar o contrato igual profissional, ele tem que cumprir a sua agenda na semana, com treino aberto, com sessão de fotos, com entrevista. Ele recebe a mala de roupa dele do evento. Então ele se sente valorizado, ele se sente numa pressão, numa atmosfera de pressão, que quando ele for para um grande evento, ele não vai sentir, porque vai ser igual. Sim. Ele vai chegar lá, ele vai ter a semana da luta, ele vai ter a sessão de fotos, ele vai ter as entrevistas, que ele chama de Fight Week, ele vai receber as roupas dele, ele vai assinar o contrato, e ele vai dizer assim, pô, mas eu já passei tudo isso lá no MFC. Uhum. Isso aqui não é novidade para mim. Sim. Quando tu chega pela primeira vez num evento assim, e já aconteceu isso comigo e com atletas que eu gerencio, realmente o baque, ele pô, caramba, isso aqui é um mar que eu nunca naveguei. Sim. E aí a gente faz que esses amadores tenham essa experiência e lutem num show muito organizado, sem caneleira e sem capacete. E com as regras muito parecidas, para trazer uma situação muito parecida com o profissional. Só que se ele perder, ele não queimou o cartel dele. Exatamente. Então ele pode se experimentar no amador até ele achar que ele está pronto para lutar profissional num grande show, com regras parecidas, com pressão psicológica, com uma atmosfera difícil, para que ele, bom, agora estou pronto para ir para o profissional e começar minha carreira. Então a gente sempre coloca 7 lutas nesse formato, que são lutas que antecedem o card principal, que vai das 4 da tarde até as 6:30 da noite. Aí, às 7 da noite, a gente começa com o card principal, que são lutas profissionais, nesse mesmo cenário. Lutadores que estão em ascendência, né, no sul, que estão prontos para decolar, só que tem que ter um evento que choque, é um evento que traga, caramba, isso aqui é muito foda, para eles lutarem aqui, sentirem a pressão e quando lutarem num evento maior, eles, pô, isso aqui já está dominado, tá tudo certo, para cima. Até porque, decorrente de várias coisas, né? Se a gente tem um empresário que também não liga muito pro atleta, se a gente tem diversas situações, né? Um atleta, tipo, muito mais graduado e tu tá iniciando agora, querendo ou não, tu queima teu cartel que nem tu falaste, né? E muitas vezes, na hora que tu perde, o choque é tamanho que tu acaba desanimando um pouco. Acontece, então, mas aí já é um erro que não é uma parada de quem está dando a oportunidade com o evento. Aí é o erro de quem gerencia a carreira daquele atleta. Seja o próprio atleta, o treinador ou o empresário. Então, aí já é uma outra situação. Ó, o evento está aqui, eu preciso de um lutador para enfrentar A. Se o empresário acha que o lutador dele está apto, ou o treinador, a enfrentar o lutador A,
e eu acho que é uma boa luta, a gente faz acontecer. Uhum. Mas às vezes esse cara não tá tão pronto assim. Só que eu não tenho como saber se ele tá treinando, se ele tá se dedicando, se ele tá evoluindo. Eu tenho como só saber o que as pessoas que gerenciam ele falam. O moleque tá pronto para sair na mão, tu vai se surpreender, chega lá, perde fácil. Então, aí já não é culpa minha. A oportunidade foi dada. Sim. Você que não aproveitou. O gerenciamento de carreira, Exato. né? Isso aí. Aí já é uma outra conversa que a gente poderia se esticar aqui por muito tempo. Agora voltando a falar então do MFC. Tu me explicou então que tu tem diversas lutas amadoras, mas com regras muito próximas ao profissional, ok? Uhum. Eu gostaria de saber, Rafael, se na tua época tivesse um MFC te oferecendo lutas amadoras que não sujariam teu cartel caso perdesse, e com essas mesmas regras, tu acredita que tua história poderia ser diferente? Com certeza. Porque eu já lutava sem regra. Lutava na época do Vale Tudo, que tu lutava, nem era credenciado, dentro de academia, dentro de qualquer lugar. Né? Depois, quando virou MMA, que eu fui fazer minha primeira luta de MMA, que foi 2012 ou 13, eu acho. Então, se naquela época existisse um MFC que desse oportunidade e tal, muitos professores que hoje são treinadores teriam tido uma carreira diferente. Só que, claro, né, não tinha como ter um MFC naquela época. Sim. Né? Então, mas respondendo a tua pergunta, se existisse essa possibilidade hoje, talvez eu não tivesse como treinador aqui, tivesse já com uma carreira como atleta. Perfeito. Por isso a importância de nós termos eventos amadores aqui no sul do Brasil, né? Tá muito centralizado só nesse eixo Rio-São Paulo, como tu falaste. E agora falando um pouquinho então sobre o UFC, a gente tem o Vinícius Lockdog, que é o único representante gaúcho em atividade dentro do UFC. Há pouco tempo a gente teve a Marina Rodrigues, que era de Bagé, mas treinava lá em Floripa. A gente teve também o Verdun, porém ele é gaúcho, mas nunca treinou muito aqui, né? Ele treinava mais lá pra Kings MMA, lá com o mestre Rafael Cordeiro. Então, e a gente tem também a Denise Gomes, né? Isso, exatamente. Só que ela mora em São Paulo. A questão é a seguinte, dá mais responsabilidade ainda ter o Vinícius como prata da casa, treinando, lutando aqui, representando os gaúchos? Não, irmão. Não, porque a gente sabe que tem que fazer o trampo. Sabe que ele tem que ser campeão, se ele é o único, se ele não é, se outro vai assinar, a gente não quer saber sobre isso. A gente quer só fazer o trampo. E qual é o trampo? Tornar ele campeão. E por enquanto, o trampo tá perfeito. Foram 4 lutas, 4 vitórias, 3 bônus à noite. E top 12 do mundo. Então, um ano e meio de casa, a gente mostrou que, a gente está aqui. Então, eu acredito que os próximos desafios vão ser desafios importantes, desafios para ele subir no ranking. Então, eu acredito que até final de 2026, a gente possa estar disputando o cinturão. Perfeito. É a meta agora, qual que é o próximo passo? Temos um oponente à vista? Não, a gente não tem ainda. Os matchmakers do UFC passaram para nós que neste momento não tem nenhum top 15 disponível. Ou tá luta marcada, ou tá machucado, ou não quer lutar. Sim. Então a gente está num aguardo para entender qual vai ser o próximo passo. Talvez seja em dezembro, talvez seja no primeiro evento de janeiro. Perfeito, primeiro evento de janeiro, então logo no início do ano, então talvez podemos ter gaúcho no maior octógono do mundo, então. E o que representa para ti tá com essa valorização do teu trabalho? Porque acredito que seja um marco muito interessante para um treinador, né? Não é todo mundo que consegue botar um atleta no maior palco do mundo. Cara, eu vou te dizer que eu sofri tanto para isso, né? Eu me dediquei tanto para isso, e o Vinícius também, muito mais do que eu, porque ele é o atleta, né? Quando a gente estava tão próximo assim, um pouco antes de assinar com o Contender, a gente sabia que a gente estava no nível, a gente sabia que a gente estava pronto, a gente não entendia por que não estava, mas o sentimento era que, a gente já está pronto para isso aqui. Até porque já era campeão no A-Warriors, né? Exato. A gente está pronto para isso aqui. Então a gente já se sentia parte daquilo. E quando ele assinou, que ele lutou com o Contender e ele nocauteou, a gente ficou eufórico ali naquele momento que venceu a luta no cage, mas quando a gente foi para os bastidores, parecia um dia normal, um dia, tipo assim, tudo certo. Sim. Isso aqui já estava certo que ia acontecer, só foi hoje. E a gente não ficou perplexo, a gente não ficou adrenalizado, a gente não ficou com
nada, a gente não ficou com nenhum tipo de emoção quanto a isso, porque parecia tão perto já que quando aconteceu, até que enfim aconteceu, né? Então esse foi o nosso sentimento, que às vezes as pessoas possam achar até que é soberba, mas cara, foi tanto trabalho, foi tantos anos dedicados, tantos nãos na porta, bateu na porta diversas vezes, foi reserva, e quando aconteceu, tipo assim, agora chegamos, aconteceu, e agora segura. Só fazer a história. É isso. Perfeito. Então, voltando um pouquinho a falar então sobre o Master Fight Championship. Bom, a gente sabe agora, tu já falaste, né, que a transmissão é pelo canal do Whindersson, não uma baita visibilidade pro evento, até porque o Whindersson, além de ser muito famoso, ele também abraçou, vamos dizer assim, as artes marciais, né, primeiro com o boxe e agora então televisionando os eventos de MMA. Eu gostaria de saber da tua palavra assim, ó, antigamente, se tu quer ver luta, tu tinha que ir num evento, né? Hoje em dia, os novos formatos de transmissões também estão revolucionando as artes marciais, né, Rafael? Com certeza, porque daí tu tem acesso, né? E o nosso evento, ele acaba sendo de graça, ele é free, né? O que os eventos fazem no Sul aqui, por exemplo? Vamos cobrar o ingresso da entrada, que tá ok, mas também vamos cobrar o pay-per-view. Quem quer assistir o nosso evento pela internet vai ter que pagar para assistir, porque o pensamento dos promotores é qual? Não, se nós liberar a transmissão, as pessoas não vão vir no nosso evento. Só que tu tem que ter um evento, criar um evento que gere experiência, que as pessoas queiram estar ali. E quem vai assistir são pessoas que não puderam estar ali, e não que optaram em ver pela televisão ou pelo YouTube. Sim. Esse é o pensamento. Então, MFC 2 e MFC 3 deu sold out antes de abrir as portas. A gente não teve venda de ingresso na hora porque acabou. E o 4 vai ser igual. Já está uma venda de ingresso bem adiantada. A gente já deve estar virando para o segundo lote agora e falta 2 meses. E está bem adiantado. Então eu tenho certeza que vai ser sold out de novo. E é muito importante tu abrir a tua transmissão para os teus patrocinadores terem um alcance maior, para as pessoas conhecerem teu evento, para todo mundo ter acesso ao que acontece dentro do MFC e não pagar um pay-per-view para assistir. Então, aonde tem muita gente fazendo já esse tipo de trampo que a gente faz, tem promotores do Sul que cobram para assistir. Sim. Por isso que o esporte aqui ele não é difundido. Não só por isso, mas esse é um dos motivos. Só vai assistir quem pagar o pay-per-view. Acaba ficando naquela bolha, sendo que até o UFC, com o UFC Invitation, acaba disponibilizando as lutas de graça também no YouTube, né? Então, se uma grande marca está fazendo esse mesmo caminho, né? Por que os de baixo não iam poder também? Porque os promotores pensam numa rentabilidade a curto prazo. Sim. Querem trabalhar hoje para botar o dinheiro no bolso amanhã. Voltamos na política, né? Porque, querendo ou não, é a falta de planejamento, né? Em qualquer que seja a área. Exato. Porque qual é a minha meta? A minha meta agora não é... Porque quem vai no MFC, tem um tratamento VIP, tanto para quem assiste quanto para atleta. Qual é a minha meta como promotor do evento? Não é ganhar dinheiro com o evento neste momento. Sim. Tudo que entra de receita no MFC é passado para estrutura do evento e melhorias. Tudo. É um investimento de trabalho. Por quê? Porque eu preciso criar uma sequência de eventos. MFC 1, 2, 3, 4, 5, 10. A partir disso mostrar um trabalho muito sólido. E aí eu conseguir vender o meu evento para as transmissões. Como, por exemplo, pro UFC Fight Pass, que te paga um valor X para que teu evento seja transmitido. Aí tu atingiu um outro patamar. Exatamente. Só que para eu chegar nesse patamar, eu preciso mostrar que o MFC é um evento sério. Precisa ter uma base sólida, né, Exato. Rafael? E se eu pensar em ganhar dinheiro com um evento, eu não vou conseguir fazer isso. Porque eu vou pecar. Eu posso entregar um evento e botar dinheiro no bolso. Mas eu vou pecar em vários detalhes. E eu não quero isso. Eu quero ter um evento que todo mundo saia falando bem, que as transmissões sejam perfeitas, para quando eu chegar para oferecer o meu trabalho, para que uma emissora compre ele, bom, isso aqui é top. Aí eu fechei o primeiro ciclo. Agora vamos para o segundo.
Perfeito. Tu tocou num ponto interessante, né, que o UFC Fight Pass, ele também transmite outros eventos, né, como o LFA, então seria uma meta, talvez, então, do Exato, UFC. por exemplo, o LFA, outros eventos que passam ali naquela grade, eles recebem um valor anual para entregar X edições. Então tu imagina só, se tu sabe que tu fechou um contrato com o UFC Fight Pass e tu tem lá exemplo, tu tem R$1 milhão para entregar 7 eventos. Tu trabalha tranquilo. Sim. Sabe? Tu sabe qual é a verba que tu pode gastar, tu sabe aonde tu pode investir, tu tem um calendário, porque tu sabe que vai ter uma verba X para um ano. Sim. E é isso que quando tu consegue vender o teu evento pro UFC Fight Pass acontece. Então é nessa meta que a gente quer chegar. E quando chegar, ainda não vai ser a hora de ganhar muito dinheiro. Vai ser a hora de fazer o evento muito melhor. Sim. Pagar melhor os atletas, melhores estruturas, trazer lutadores de fora do Brasil. Aí tu ter um evento internacional em Porto Alegre. Sim. Aí muda o cenário. Muda totalmente o cenário. Exato. Que bacana. Tu tocou num ponto interessante, porque antigamente, se um evento quisesse ser transmitido, tu teria que ir exclusivamente no canal Combate, né? Agora, querendo ou não, com as redes sociais, o UFC Fight Pass é uma baita plataforma e totalmente online, né, cara? Exato. Então, o monopólio, ele não acontece mais. Tu tem a possibilidade de fazer o teu evento em diversas frentes, né? A gente transmite o evento na TV Minuano, que é uma TV aberta, aqui em Porto Alegre. A gente transmite no nosso próprio YouTube e também no canal do Whindersson. Então é um alcance Sim. que vem de 3 frentes, né? Então a gente alcançou milhões de pessoas aí no MFC 3. E claro que a gente quer conseguir dar esse upgrade de conseguir botar ele no UFC Fight Pass, que não é fácil. Tem várias coisas que precisam acontecer para que tu chegue nesse patamar, mas a gente está trabalhando forte para que isso aconteça. Perfeito. Rafael, a gente vai chegando no finalzinho do nosso papo. Gostaria de saber de ti agora uma questão muito importante, porque querendo ou não, tu tava em São Paulo há umas 2 semanas, né? Na realização do Spaten Fight Night, um baita evento, né? Rede nacional, a Ambev foi lá, injetou bastante grana, porém teve uma cena lastimável que não resume o que é as artes marciais, né? Porque querendo ou não, aquilo lá não é MMA e também aquilo lá não é boxe. Qual foi a visão que tu conseguiu ver daquela pauleira entre Vanderlei Silva e a equipe dele, né? E também a Celino Popa Freitas e sua equipe? Cara, eu falei tanto sobre isso já. Foi triste de ver, porque não é o que o esporte passa. Naquele dia ali tinha muitas pessoas que nunca consumiram o esporte. Eram pessoas que foram convidadas de outros âmbitos para ter uma experiência no mundo da luta. Eu via muitos comentários de pessoas leigas, isso é muito legal, porque mostra que tá furando a bolha. Sim. Passou em rede nacional, para que todo mundo visse, e aí acontece uma briga generalizada por conta de 2 lutadores que eles nem são culpados, porque aconteceu a luta, houve uma desclassificação, ninguém agrediu ninguém, mas as equipes entraram numa situação onde brigaram feio. O Vanderlei foi nocauteado no ringue, ficou horrível, foi uma cena lamentável, e isso repercutiu de forma muito negativa, né? Para quem é do meio da luta. Para eles não. Eles ganharam milhares de seguidores. Sim. Com isso, eles receberam uma bolsa milionária, 5 milhões o Vanderlei e 5 milhões o Popó e 4 milhões o Vanderlei. É a fonte que chegou até mim, que é uma fonte quente. E tu acha que esses caras estão preocupados realmente? Não, claro que não. Quem que sofreu o pênalti? São pessoas que estão brigando pelo esporte, que estão tentando crescer, que tem patrocinadores, que agora estão recuando porque estão com medo que aconteça isso em qualquer evento, ou que patrocine um atleta, esse atleta vai ter uma conduta difícil. Então, pessoas que estão começando, pessoas que dependem que o esporte cresça, foram muito prejudicados ali. E eu fico muito triste por isso, porque não é o que é o esporte, né? Eu incansavelmente fui em mais de 1000 eventos de luta em toda a minha vida,
E se deu uma briga ou duas, foram muitas. Sabe? Coisas pontuais. E acontece uma briga daquela ali justamente num evento de nível nacional, com um pote de financeiro gigante, de gala, de smoking. As pessoas nem imaginavam que aquilo ali poderia acontecer num ambiente assim, né? E foi triste, cara, foi triste. Eu fico muito chateado, falei muito sobre isso já. Na minha opinião, é que Popó e Vanderlei não deveriam receber nada. Deveriam ganhar 0 centavos e pagar uma multa ainda, para mostrar que não é bagunça, mas infelizmente não é isso que vai acontecer. Pois é, voltamos também no assunto política, né? Porque se a gente tivesse uma política no nosso Brasil, mas querendo ou não, assim, aí vai lá, fica, sei lá, 6 meses de gancho, daqui 6 meses pode voltar, vai lutar como se nada tivesse acontecido, né? Tem muita gente que fala, querendo ou não, Sombra, que o esporte é autossuficiente, isso aí não vai manchar o legado do esporte, mas querendo ou não, a luta não é que nem o futebol, né? No futebol dá uma briga, mas o pessoal esquece. A luta já tem todo um preconceito que se arrasta de anos, né? Sim, porque daí a gente tá falando de coisas que aconteceram no passado, que foi difícil tirar essa imagem, como os próprios bad boys, né? Que os caras fazem jiu-jitsu, brigam na rua. Foi quebrado esse conceito, foi quebrado que a mulher não poderia praticar arte marcial. Hoje a gente tem academias lotadas, cheias de mulher treinando, e isso é maravilhoso, mas isso não é um tempo muito longo para trás. Isso foram paradigmas que foram sendo quebrados. E aí tu imagina, em rede nacional, tu tem a chance de mostrar dois caras que fizeram muito pelo boxe, muito pelo MMA, lutando, um vai vencer, o outro vai perder, mas vão ali e dão seu melhor num evento de alto nível, mostrando artistas assistindo, pessoas, personalidades do Brasil. E aí os caras vão lá e fazem uma briga generalizada de equipe. O filho do Vanderlei vai pra cima, o filho do Popó vai pra cima. Caras que nem deveriam estar ali. O que o filho do Vanderlei tá fazendo no corner? O que ele vai agregar pra dele no corner? Só foi encher o saco ali. O que o filho do Popó quer invadindo o ringue? Sabe? Então, tipo assim, tu vê que pessoas que não filho do Popó e filho do Vanderlei, pra mim são irrelevantes. Porque o que eles estão fazendo ali? Foram por culpa dessas duas pessoas que tá todo mundo falando disso hoje. Sim. E querendo ou não, a imagem que fica é aquela do Vanderlei, nosso ídolo brasileiro, estirado, sendo arrastado pelos braços pra sair do meio daquela pauleira, né? Muito lamentável. Exato, é isso. Então, fico triste. A gente continua trabalhando pelo esporte, brigando pelo esporte, mostrando que aquilo ali não é o que a gente prega, né? E, na verdade, o que esses dois continuam fazendo e as equipes é o quê? Um querendo provar para o mundo que um é certo ali naquele momento e o outro é errado. E, na verdade, eles deveriam estar fazendo ações neste momento para diminuir o dano que eles causaram visualmente, entendeu? Perfeito. Rafael, a gente falou sobre o UFC, falamos sobre MMA amador, falamos sobre carreira na política. Agora, encerrando então, gostaria que tu deixasse uma mensagem final pro pessoal que está nos acompanhando e vai poder então conferir esse podcast. É isso, galera. Um abraço a todos aí, obrigado pelo espaço. Me sigam no Instagram lá, @RafaelSombra85 e vamos para a próxima.